Boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde para você que está no YouTube. Muito boa tarde para você que está no Zoom. Estamos de volta para a segunda etapa, o momento da tarde do segundo dia do nosso PEC Nordeste 2021. E é uma honra estar aqui mais uma vez. Para você que está chegando agora na nossa plataforma, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está conosco desde o comecinho do evento hoje cedo, receba a nossa gratidão. Lembrando sempre, o nosso PEC Nordeste 2021, edição 100% online, é um evento com promoção e realização da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, e também os seus sindicatos rurais afiliados, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Ceará, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, SEBRAE, que também são promotores deste evento PEC Nordeste 2021, edição 100% online, com o patrocínio Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Governo Federal e Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Antes dos 3 vídeos institucionais, eu quero mais uma vez agradecer aqui o nosso coordenador do segmento de avicultura, o senhor André de Freitas Siqueira, presidente do Sind Alimentos, economista, mestre em ciências avícolas, sócio da Agromixações, ele que é o responsável pelo conteúdo científico apresentado neste módulo, a qual eu passo a palavra agora, senhor André de Freitas Siqueira. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui a participação dos 2 palestrantes e do mediador, do Dr. Adélcio Floriano, veterinário da Globo Aves, do Julian, empreendedor, criador de aves lá no Paraná, e do Sandro, também que empreende e tem canal aí de divulgação da avicultura. Vai mediar a nossa conversa de hoje, do início da tarde. De manhã tivemos aqui uma manhã inteira apenas com mulheres tratando sobre o tema da avicultura, foi fantástico. O evento está muito bem organizado, queria parabenizar a Federação da Agricultura e ao Senar, todos os apoiadores, e que essas palestras sirvam para o nosso produtor, nossos participantes, se enriquecerem mais sobre o conteúdo, sobre a avicultura, como empreender, como iniciar, como melhorar a sua produtividade, como ganhar dinheiro com esse negócio. E desejar ao Sandro aí uma boa mediação e ao Adélcio e ao Júlia uma boa palestra e que tragam para a gente aí boas notícias. Um abraço. Ok, vamos agora então aos vídeos dos nossos patrocinadores na tela. Senar Ceará, promovendo a transformação no campo pelo conhecimento, inovação e sustentabilidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional do Ceará, é uma entidade comprometida com o meio rural, aliando teoria à prática na capacitação do homem, da mulher do campo e de sua família, por meio da formação profissional rural, da promoção social e da assistência técnica e gerencial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e a melhoria da qualidade de vida. A busca constante por qualificação profissional no campo fez do Senar a maior escola da terra, beneficiando milhares de pessoas com seus cursos, treinamentos, com assistência técnica e gerencial e com os programas especiais. Um trabalho incansável e itinerante que leva conhecimento a qualquer lugar do estado do Ceará. No âmbito social, o Senar promove diversas ações, como o Programa Saúde do Homem e da Mulher, com a realização do exame de próstata e do câncer de colo do útero, levando saúde e qualidade de vida até a zona rural. Com o programa Agrinho, o Senar atua junto à educação de jovens da zona rural, trabalhando com alunos e professores de escolas públicas temas relevantes do agronegócio, estimulando a formação de jovens comprometidos e atuantes, combinando com
momento da premiação, onde os alunos e professores participantes do programa são reconhecidos por seu trabalho e dedicação. Com o programa CIA Jovem, o Senar trabalha fomentando lideranças no agro, estimulando a juventude a empreender e alcançar maior protagonismo no setor, debatendo com esses jovens temas que possibilitem a inovação no agronegócio e o enfrentamento de novos desafios. Na educação formal, o Senar capacita jovens e adultos com a rede ETEC, que oferece gratuitamente o curso técnico em agronegócio e fruticultura, com duração de até 2 anos e meio, metodologia semipresencial e diploma aprovado pelo MEC. No Ceará, o Senar possui o Polo de Fortaleza. Com a assistência técnica e gerencial ATEG, o Senar Ceará atua junto aos produtores rurais durante um período de 24 meses, realizando todo o acompanhamento e o planejamento gerencial da sua propriedade, sugerindo e implementando técnicas e tecnologias que busquem a eficiência e resultados positivos através de uma metodologia que envolve 5 etapas que permeiam todo o processo aplicado no desenvolvimento da propriedade rural. O trabalho realizado pelo Senar conta com a participação e a parceria de diversos agentes envolvidos, cada um desempenhando um papel primordial na missão de levar conhecimento até o produtor rural e sua família. O nosso muito obrigado aos instrutores, aos técnicos de campo, aos supervisores, aos alunos, aos professores, aos colaboradores e parceiros que juntos contribuem para promover a transformação e a capacitação no campo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sonhar, acordar e fazer. Tempo de planejar e realizar. Tempo de olhar para o céu, para a terra e para as novidades. Tempo de resolver, torcer, crescer. Tempo da chuva, do sol. Tempo de investir na pesquisa, no futuro, no planeta. Tempo de novos tempos. No campo, tudo tem seu tempo. E o Banco do Brasil é o maior parceiro do agro de todos os tempos. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Vem pro Banco do Nordeste, aqui a gente faz realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja do que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. No esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a gente está do nosso lado, é a nossa força. Os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Muito bem, agradecemos mais uma vez os patrocinadores Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Governo Federal e Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Muito bem, nessa primeira palestra, neste primeiro bloco, nós teremos dois palestrantes, um mediador, todos de forma online. Nós faremos então as 2 palestras e depois da segunda entraremos com o mediador, o senhor Sandro Ribeiro da Silva, do sítio Sancaipe. Ele é um grande produtor de galinhas caipiras, com 12 livros já publicados, 5 cursos sobre criação de galinhas no sistema caipira. Ele será o nosso mediador. E o primeiro palestrante vai falar sobre o tema produtividade e agregação de valor na avicultura. Médico veterinário, gerente comercial Varejo Brasil e Paraguai da Globoaves, São Paulo Agrovícola Limitada,
Senhoras e senhores, para a primeira palestra desta tarde, Adélcio Floriano. Olá, obrigado pela oportunidade. É com muita alegria que a gente volta a participar do PEC Nordeste, a convite do nosso parceiro, amigo André. Há alguns anos a gente vem participando, né, desse evento. É um evento importantíssimo para o mercado, para o negócio, a avicultura do país, né? E com a força maior aí no Nordeste, em todos os estados aí adjacentes aí que fazem a divisa na região do estado do Ceará, né? A gente ficou muito feliz em poder compartilhar com algumas informações nessa questão, a pedido do André e nesse evento do PEC Nordeste, pelo fato de que nesse mercado da avicultura, no qual a gente está inserido e trabalha há 11 anos, a gente tem muitas coisas boas que acontecem, né? E uma das coisas boas que aconteceu foi nessa questão comercial do atendimento da avicultura no vendas aqui no Paraná, foi conhecer uma empresa do Paraná que estava se iniciando, né? A qual o Julian faz parte da diretoria da empresa, e desenvolveu uma empresa com uma viabilidade financeira que serve de exemplo para o resto do país, né? Ou seja, dentro dessa composição de negócio, se criou um negócio que é a produção de carne e a produção de ovos, onde se tem uma eficiência muito boa, e que isso pode servir de exemplo para pequenos produtores, para criadores do país inteiro, né? Então, quando a gente foi convidado para fazer essa palestra no PEC Nordeste, a ideia surgiu em fazer essa apresentação em parceria juntamente com a Golden Ovos, né? Que é a explicação do trabalho que o nosso parceiro e palestrante também, Júlia, pode nos colocar aí como um exemplo de superação na avicultura, um exemplo de sucesso e de viabilidade nos investimentos na produção de ovos caipiras, né? Isso visto que é um mercado que está em crescimento, existe uma procura muito grande, tanto pelo consumo desses ovos, né? Tanto pela condição financeira de retorno, trabalhando com esse segmento desse ovo, né? Nesse mercado. Eu gostaria de verificar com o Júlia, se você consegue, Júlia, por gentileza, compartilhar a apresentação e assim a gente colocar as informações que você tem aí no dia a dia, na composição do trabalho que foi firmado através de parceria com os produtores, né? E a gente apresentar o quanto é importante um negócio que talvez, de certa forma, inicialmente se torna um negócio pequeno, com uma exploração de maiores pessoas participando, com uma viabilidade econômica que faz com que esse negócio cresça no caminho certo, no caminho de uma prosperação, com uma viabilidade financeira legal aí. Boa tarde, Adélcio. Boa tarde, André, Sandro. Boa tarde a todos e a todas que fazem parte aí do PEC Nordeste. É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de participar. Na primeira vez a gente teve presencialmente e foi muito bom, porque conheceu experiências diferentes da nossa região. E, de fato, isso que o Adélcio falou, nossa empresa é pequena, mas nasceu aí de um apoio, um incentivo que a Globo Aves nos deu na época, porque no Paraná nós somos a menor empresa produtora, integradora de aves. Mas aí, com esse apoio da Globo Aves, a gente conseguiu alavancar um trabalho com agricultura familiar, com os avicultores, em pequena escala, né? Então, por isso que a gente hoje, em questão de volume de produção, nós somos a menor empresa. Mas, no tocante, assim, a agregação de valor, eu acredito que nós conseguimos atingir um patamar bacana de agregação de renda em pequena propriedade, né?
E aproveitar para passar algumas imagens, aí o Adelso fica à vontade para intervir, a gente vai fazendo um bate-bola, uma discussão, e depois de dúvidas a gente tira depois, né? Só lembrar assim, que não é uma palestra teórica, não veio aqui para discutir a teoria e tal, mas eu penso que a gente faça uma menção ao que a gente vem fazendo na prática e também trabalha um pouco a questão dos dados queria citar um exemplo de um lote que a gente vem trabalhando e que está em plena produção, para a pessoa ter uma ideia da produtividade e do valor que dá para agregar em pequena área. Então, a nossa empresa chama-se Golden Aves, ela está situada aí no Paraná. Esse mapinha que eu estou passando para vocês é o mapa das grandes integradoras do Paraná. Então, aí estão as grandes empresas que fazem exportação, tanto do frango de corte quanto de aves de postura para o mercado interno e externo também. E nós estamos nessa região, que é uma região que ficou descoberta com a produção avícola. Se voltar aqui para vocês olharem, então é uma região que não tem praticamente quase nada de produção avícola. Embora o Paraná seja o maior produtor, mas nós estamos numa região, um corredor aí que antigamente chamava-se de corredor da fome, porque as grandes empresas não se instalaram nessa região, então a única empresa e a única cadeia produtiva que tem nessa região é a cadeia do tabaco, da fumicultura. Então, fora a fumicultura, que envolve aí umas 50 mil famílias, mais ou menos, não tem nenhum desenvolvimento mais forte no agronegócio, né? E na agricultura familiar, enfim. Né? E o nosso sistema de trabalho é basicamente com essas pessoas que são fumicultores ou que foram fumicultores e que têm a intenção de sair da cadeia do tabaco, do fumo, porque tem muito problema com a saúde da família, tem problema com questão ambiental, e, enfim, vários problemas, e sempre tiveram vontade de sair da fumicultura e entrar num outro projeto, de trabalhar com alimentos, retomar a questão cultural da agricultura familiar, que é produzir os alimentos, que é o autossustento, que é a diversidade alimentar, enfim. A gente fez uma pesquisa na época, antes de começar o trabalho, e 80% das pessoas que responderam a pesquisa não gostam de trabalhar com tabaco, gostariam de trabalhar com outra fonte de renda, mas só trabalho com a fumicultura porque a fumicultura conseguiu agregar renda em pequena área. Então, a maioria das áreas aqui produtivas são na faixa de 1 alqueire, 2, que isso vai dar 2 hectares, 3 hectares no máximo. Então, a fumicultura se instalou muito bem nesse cenário, que são pequenas propriedades, com bastante mão de obra familiar e desenvolvida em pequenas áreas em si. E aí, o nosso desafio foi, desde o começo, gerar um processo de trabalho que não substituísse, mas que desse a possibilidade de uma segunda fonte de renda e, quem sabe, também se tornar uma das principais fontes da propriedade. E aí vem a avicultura, porque a gente consegue ter um aviário em pequena área, né? A gente começou o trabalho com aviários de 1.000 aves, isso ocupa todas caipiras, no sistema quase orgânico, só não é orgânico porque a gente não consegue volume de milho suficiente, mas os manejos, o tratamento todo é voltado com fitoterapia, homeopatia, é feito reiki, musicoterapia também, as pessoas têm música nos aviários, enfim, para ter um produto extremamente diferenciado. Porque na nossa avaliação inicial, mesmo a avicultura podendo atender pequenas propriedades, mas se a gente trabalha com um produto final, frango ou ovo, como uma commodity, vai disputar preço com as grandes empresas, né? E a ideia é atender bem esse nicho de mercado que vinha e vem se abrindo, no sentido de garantir um produto, um alimento final de qualidade que possa atender um mercado muito específico. Então, o nosso projeto é esse, são pequenas propriedades, pequenos aviários, começam com 1.000 aves e vão até, no máximo, 8.000 aves, não passa disso. Mão de obra familiar, geralmente, e aí um destaque interessante, as mulheres têm assumido muito os aviários, né? Porque o aviário geralmente fica próximo de casa, então ela consegue cuidar da família, dos filhos e atender o aviário, porque é um trabalho leve e porque é um trabalho que dá renda mensal. E aí essa renda mensal, as mulheres têm se apoderado bem desse
desse mecanismo para desenvolver os seus trabalhos. E aí os aviários são assim, mais ou menos, com uma área fechada, onde se tem a produção, e uma área aberta, onde é feita pastagem, tem os piquetes. E por exigência aqui do governo do estado, que o Paraná é um dos estados que mais exige na questão da legislação, então a gente tem que fazer os piquetes todos certinhos, tem que ter 2 cercas, os aviários têm que ser todos reconhecidos, enfim, tem todo um processo que nos é exigido. Diferente de outros estados, por exemplo, como São Paulo, que não tem tanta exigência. E aí a ideia também era além da alimentação fornecida através da ração que chega da fábrica para os produtores, também que os produtores desenvolvessem alimentações alternativas, como abóbora e outras, e ligasse, por exemplo, com a produção de hortaliças, então essas aves ter um pouco mais de saúde e incrementar um pouco a alimentação. O modelo mais ou menos é esse, um aviário com piquete de 3 metros quadrados, conforme previa a ABNT na época, né? E no aviário aqui está 10 aves por metro quadrado, na verdade são 6 aves no galpão por metro quadrado, para garantir o bem-estar animal, enfim. E aí, entrando, então, no Adelso, fica à vontade para me interferir, se achar por bem. Maravilha, Júlio. Vamos seguir, sem problema. E aí, então, vou citar um exemplo de um lote de 10 mil aves que foi comprado da Globo Aves e a gente tem os dados para entender um pouquinho como que se deu a questão financeira desse lote. Então, nós iniciamos aí esses dados de valores são a soma de todos os gastos para se chegar nas 10 mil aves. A gente iniciou, então, o alojamento dessas aves em um aviário só, mas depois eles foram divididos em 10, na verdade, 10 produtores, que cada um ficou com 1.000 aves. Então, teve uma recria no aviário um pouco mais automatizado, um pouquinho mais controlado, para depois passar para os aviários pequenos. Então, a gente tem lá o gasto com ração 176 mil, compra de aves 32.500, diárias para fazer os manejos, alimentação, o monitoramento de temperatura, medicamentos, custo veterinário, vacina, alojamento. E aí chegou no total de R$233 mil, o que vai dar mais ou menos R$23, R$24 por ave recriada, né? Já no ponto, quando eu falo recriada, é botando. Então, esse é o custo que a gente teve nesse lote. Agora, no próximo lote, a gente vai prever uma redução, um pequeno ajuste para ter uma redução. Mas esse primeiro lote que eu consegui anotar foi esse volume aí de gastos. Então, esse é um projeto que não é uma integração. Então, a gente tem aqui na empresa uma parte dos agricultores que são integrados e tem uma parte dos agricultores que são num projeto diferente, não é integração. Eles são donos das aves, eles são donos dos ovos. E aí a nossa empresa presta serviço no sentido de garantir uma ração, fazer uma recria e fazer a classificação dos ovos. Mas eles têm autonomia para vender para quem eles quiser. Inclusive, eles têm uma cooperativa que é feita por eles, que aí parte da comercialização é escoada pela cooperativa. Então, assim, vocês vão olhar lá, o custo da ração dessas aves no período de postura, está lá R$ 2,23. Na verdade, esse valor de R$ 2,23, ele está incluso o preço das aves. Então, o agricultor, ao comprar essa galinha, ele já está pagando, ao comprar ração, aliás, ele está pagando o preço da ração mais o custo da galinha. Então, aqueles R$ 23, que era o custo da galinha, ele foi dissolvido em 18 meses. Então, ele paga no quilo da ração. E aí, ao lado esquerdo, vocês podem olhar o nome das pessoas, são os agricultores que receberam as aves. Faltando um aqui, inclusive. E aí, lá em cima, os 3.500 quilos de ração que eles consomem em cada aviário de 1.000 aves. Então, que são, agora na fase produtiva, 115 gramas de ração por ave, que dá mais ou menos 7.600 por mês, que é o gasto deles com ração. Contando que essa ração já tem um valor acima por conta das aves, eu esqueci disso, né? Que, na verdade, o valor da ração, ela está entre 2, talvez um pouquinho menos, reais, né? A ração toda vegetal, né? Não tem nada de farinha de carne e outros componentes, ela é 100% vegetal. E aí, abaixo, vocês vão ver que tem uma tabela de 70%, 80%, 85%, 90%. Esses são alguns dados que a gente trabalha com os produtores.
falando para eles, por exemplo, que se ele tiver uma produção de 70% do lote, o custo do ovo só com a ração e a galinha vai chegar em 36 centavos. Aí, se ele aumenta a porcentagem de produção para 80, baixa para 32. Se ele aumenta para 85, é 29, e assim vai. Então, e aí cai o preço final. Então, quanto mais produtivo, mais barato fica o produto final. Aí alguém vai me perguntar, mas a agricultura familiar dá resultado? Ele é rentável? Na nossa experiência, sim, bastante rentável, desde que ele consiga um índice de produtividade bacana. Se ele tiver uma produção muito baixa, as galinhas estiverem saudáveis, ele ter dificuldade de pagar as contas, enfim, não vai ser um empreendimento lucrativo. À medida que as aves aumentem sua capacidade produtiva, ele vai baratear o custo e, enfim, agregar um pouco mais de valor. Então, a gente começou essa postura desse lote em 18 de fevereiro, e aí são os agricultores com o início de postura, 30%, 24%, pode ver que tem alguns agricultores já com 43%, 25%, 33%, enfim. O primeiro mês, então, ele fecha essa porcentagem de produção, que é o início de postura. Mas aí você já pode ver que tem alguns agricultores que conseguem se superar, né? E alguns têm uma produção um pouco mais baixa. Aí, sempre assim, o cara está com a produção um pouco mais baixa, o preço do ovo mais caro, ou a margem menor. Aí, no segundo mês, lá em março, já melhorou 60%, 80%, 43%, e aí vai. Abril, já começa a atingir um pico interessante de produção. Mas mesmo assim, dá uma olhada, tem gente que está com 94%, tem gente com 99%, tem famílias com um produtor ali com 78%. E aí segue. Então, esse lote, hoje, ele chegou no pico com a maioria das pessoas acima de 94%, com pessoas com 98%, 99%, e hoje ele está com uma média de 95%, 93%, 94%, 95% de média de produtividade, de produção. Aqui um pouco o custo, né, do ovo e a ração, já havia falado acima, né? E aí, os dados de comerciais. Então, esse foi, não consigo ver aqui o mês, mas foi um dos meses. Então, um aviário com 1.000 aves, tendo uma média de venda para a cooperativa de 4,50, se não me engano, está aqui atrás, não consigo olhar. Aqui, 4,16, que foi o que a cooperativa conseguiu comercializar. 4,16 que eu falo é o valor líquido para o produtor, porque aí teve embalagem, a cooperativa faz o transporte, não cobra, tem uma parceria com a prefeitura, e a cooperativa faz, então, a venda no Ceasa, na merenda escolar e em outros canais. Então, o que cada agricultor recebeu da cooperativa no mês, se não me engano, uns 3 meses atrás. Por exemplo, o Joel, o valor bruto da venda dele é 5.000, Janete 8.000, Doroteia 5.000, e assim segue. Então, esses 9 agricultores aqui do projeto, com 1.000 aves cada um, movimentaram no município de Rebouças, que é um município pequeno, de 15.000 habitantes, naquele mês, R$60.000. Isso multiplicando aí para 12 meses, tem um valor total aí de movimentação desse lote, né? E aí eu fiz uma simulação com eles, se eles fossem integrados da empresa e comparando com como ele independente ligado à cooperativa. Então, o agricultor integrado, ele ganha, o pagamento que a empresa faz é R$10,50 por caixa de ovo, porque ele recebe a ave, a ração e tal. E aí, então, um aviário de 1.000 aves, se ele tivesse 85%, ele teria 70 caixas mês. E o valor de 735. Se ele chegar a 90%, 75 caixas, o valor de 780, 92%, 96% e assim segue. Já ele é independente, mas numa parceria de prefeitura e da nossa empresa, enfim, ele vendendo o ovo junto com a cooperativa, aí muda os dados. Olha, por exemplo, se ele produzir 85%, 70 caixas, naquela média de venda de 4,16 naquele mês, ele fatura, então, 8.000, 7.000 de ração
e lhe sobra líquido R$ 1.046. Se ele produz 90%, 9.300 bruto, menos a ração, líquido final 1.670. E assim segue. Quem produziu 96%, como foi o caso de alguns agricultores, ou 98%, ele chegou até ter R$ 2.000, R$ 2.500 de lucro líquido. Isso vendendo para a cooperativa. Como alguns agricultores já conseguem, se dispõem a sair fazer vendas diretas para mercado, para panificadoras, sorveterias, ele consegue um valor acima de R$ 4,16. Então, tem agricultores que chegaram a conseguir até R$ 3.500 limpo, com um aviário de 1.000 aves. Aqui ao lado tem uma foto essa van é a van que a prefeitura dispôs para fazer a coleta dos ovos na propriedade do agricultor. Então, nós temos na empresa essas caixas de plástico, com bandeja de plástico, e a coleta é feita dessa forma. Passa na propriedade, coleta o ovo e já deixa uma remessa nova de caixas. E aí, a cada 3 dias se faz a coleta, no terceiro dia volta, leva as caixas cheias, cada 2 dias, perdão, leva as caixas cheias e deixa a caixa vazia. E vem para o entreposto, que é centralizado na cidade, aí é classificado, embalado, pesado e exposto para comercialização. Então, só para voltar àquela ideia da produtividade integrada ou não, esses são mais ou menos os valores. O mesmo aviário, as mesmas aves, só num processo mais participativo, mais cooperativo, ele consegue agregar uma renda um pouquinho melhor. Um pouco por aí, né, Deus? Lembrando, pessoal, assim, o segredo do sucesso na avicultura, ele está associado a uma escolha de uma genética adequada para a produção. O Julian demonstrou, através desse trabalho que ele tem feito, junto com as pessoas agregadas à empresa dele, que ele, buscando uma genética que te traga uma viabilidade financeira, você vai ter sucesso. Como que eu quero que vocês entendam? No mercado hoje existem várias casas genéticas. Você tem que ter a busca por uma genética que te traga um pico de produção bom, uma boa persistência de pico produtivo e uma galinha classificada como uma galinha dócil, para você poder trabalhar em pequenas escalas fracionadas nas integrações. Então, assim, a Globo Aves, ela representa a Novogen, e dentro da classificação da Novogen, nós trabalhamos com a Novogen que produz o ovo vermelho, que produz o ovo branco e que produz o ovo creme. Na escolha que a empresa do Julian fez, foi a Novogen que produz o ovo vermelho, porém associado a um manejo diferenciado. Na classificação, a chancela de produção é ovo caipira. É uma galinha extremamente dócil, onde atende um pico de produção muito elevado, atendendo um bom manejo de recria inicial, os controles de vacina, um bom protocolo de recria, faz com que você tenha uma viabilidade financeira muito boa. Então, assim, independente do interessado em realizar a abertura de uma empresa com um nível de produção maior ou uma escala de produção menor, nós temos que pensar em fazer dessa ave uma ave onde seja atendida a condição fisiológica para ela representar o desenvolvimento, que é o caso das aves que foram recriadas pela empresa do Julian, com um protocolo sanitário adequado, com os programas de vacina, com uma nutrição em acompanhamento para fazer com que essa ave tenha uma resposta produtiva boa, da forma que está sendo acondicionado. E os lucros vai ser o segundo passo, né? Quando você tem uma galinha boa, sanitariamente ela está bem, ela tem uma resposta imunitária bacana, para ela ter uma boa evolução, o FSH está estimulando ela a ovular e ela produzir ovos, você vai ter uma sequência de ovos com um pico de produção ao máximo de até 97%, né? Que muitas vezes o pessoal fala, essa galinha não dá 97%, mas com um manejo bem adequado, uma condição de recria e de manejo na produção, faz com que ela represente o potencial genético que essa ave tem. Então, assim, nesse mercado, você pode trabalhar
só dentro da classificação da Novogen, com várias colorações de ovos. Você pode trabalhar com a branca produzindo ovo branco, com a vermelha produzindo vermelho, e agora com a poedeira comercial chamada Tindex, que é uma ave importada que produz o ovo de coloração creme. Então, com a característica do ovo mais acaipirado ainda. Isso se chama oportunidade de negócio e agregação de valor. Você vai ter uma ave com potencial de produção muito acentuado, né? Ela não vai perder no tamanho, uniformidade e na produção, na vida útil dela, porque ela é uma ave de alta performance associada à cor que o mercado busca, que é onde você consegue agregar uma viabilidade financeira na tua dezena ou dúzia de ovos vendidas, né? Fazendo com que o teu negócio se torne um negócio viável, né? Com possibilidade de crescimento e com margens significativas. O Julian teve essa ideia através da empresa dele, aonde ele se torna extremamente competitivo no mercado, porque ele tem agregação de valor sobre um produto diferenciado vendido. Né, Júlia? Hoje você trabalha com toda a tua produção, a produção falta produto, porque o mercado busca essa oportunidade que você criou aí. Então, para todos os criadores no Brasil inteiro existe essa oportunidade, e você tem uma agregação de valor em cima do ovo convencional de quantos por cento aí que aumenta a tua linha de faturamento em relação a isso? Que trabalha com ovo 100% caipira, né? Não tem nada de ovo convencional, né? Ele está tendo no mercado do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Brasília. Então, esse é o ramo de escoamento da produção. E a gente trabalha com as bandejas reduzidas, né? Trabalha com bandeja de 20 ovos e de estojo com 10. Então, isso nos dá, no mínimo, 20% de agregação só no tamanho. Eu acredito que deva chegar, não fiz os cálculos ainda, mas deve chegar nos 40%, talvez 50% a mais do que o ovo comum, comercial, né? Claro que ele tem um custo maior, né? Porque ele é produzido em pequenas propriedades, então tem muita gente envolvida. A gente tem, nesse projeto que eu apresentei os dados, são 9 famílias, mas a gente tem mais 6 famílias que estão na integração. E, então, isso tem um custo, que é um pouco mais alto que o custo comercial. Ele é um ovo que, no nosso caso aqui, ele tem um diferencial que é produzido por pessoas, né? Você vê hoje o ovo caipira que as grandes empresas têm no Brasil, é um ovo produzido num aviário totalmente automatizado, e aí você tem, às vezes, ligado ao aviário junto com o classificador, com o imposto, com a classificação e a pesagem. E eu visitei uma experiência aqui no Paraná que eles têm o mesmo número de galinhas que nós temos e tem 5 pessoas trabalhando, desde a produção até a classificação. 5 na produção e mais alguns na classificação, né? Então, no nosso caso, não, como as grandes são pequenas, então a gente está falando de famílias. Então, você tem lá 3, 4 pessoas da família trabalhando. Então, nesse projeto de 9 mil aves, a gente está falando de 40, 50 pessoas envolvidas no trabalho. Então, é um ovo social, né? Ele tem um diferencial que, além de ser mais natural, é caipira, preservando o meio ambiente, que a nossa região, uma região que preserva o meio ambiente no estado do Paraná, mas tem esse fator cultural, né? Então, o nosso ovo, a gente brinca assim que ele não é só o ovo caipira, ele é produzido pelos caipiras, né? Pelas pessoas do campo mesmo. Caipira, assim, não no sentido pejorativo do atrasado, no sentido de que tem famílias aqui, tem uma cultura tradicional que é dos faxinais, tem uma cultura das benzedeiras. Então, muitos medicamentos que se usa na produção vêm lá dos remédios das avós que usavam. Então, tem um pouco do tradicionalismo, da cultura dentro do produto final, entende? Isso a gente não conseguiu ainda vender essa imagem. O que a gente está vendendo é um ovo caipira mais natural, com esse valor agregado. Mas agora começa uma campanha, vai começar aí junto com uma parceira que nos está apoiando, desenvolver uma nova embalagem, e essa embalagem vai ter um QR Code na embalagem,
onde vai contar a história de cada agricultor. Então, ao chegar no mercado, você vai poder fazer essa leitura do QR Code e ver como, conhecer a família que produz, a história dela, a luta para sair da fumicultura e entrar na produção de alimentos. Vai entender um pouco como que a gente rastreia esse ovo desde a produção até o consumidor final. Vai entender, por exemplo, que esse ovo ele gera um desenvolvimento social aqui no município, na região, porque tem muitas pessoas envolvidas. Então, a gente imagina que esse lado ainda vai conseguir explorar nos próximos meses, próximas mudanças de embalagem, enfim. Mas ele já acontece. Na prática, a gente já faz isso na produção. Não conseguiu agregar esse valor, transformando ele no financeiro ainda, né? Nosso ovo ainda é um dos mais baratos que tem no mercado nesse ramo do caipira. Mas aí, mesmo assim, a gente já vê que é produtivo, porque as pessoas continuam e pensam em aumentar, só que a gente tem um certo limite para também não perder a diversidade de outras culturas que as pessoas têm na propriedade, né? De repente ela deixar de virar um produtor diversificado e vira simplesmente um avicultor. Não é esse o objetivo do projeto. O projeto e o trabalho nosso é que o avicultor incremente uma renda na propriedade. Mas é por aí. Maravilha. Na questão, pessoal, em relação à produção de ovos caipiras, você pode estar associando com a necessidade de cada região, de cada estado do país. Por exemplo, no Paraná, em alguns lugares do Paraná, o consumo de ovo de coloração vermelha é mais procurado do que o ovo de coloração branca. Então, para quem está pensando em iniciar um projeto, vale lembrar a demanda dessa coloração que mais se absorve no mercado, e aí você acondiciona, tanto faz a ave de coloração branca, creme ou vermelha, para pegar esse segmento do sistema mais caipira, né? Que é a condição, na verdade, de que você vai produzir essa ave, fazer a recria dela e fazer com que ela venha a ter essa produção desse ovo no sistema mais caipira. É fantástico. Eu acho que as pessoas elas teriam que ter a oportunidade, Júlio, de conhecer um projeto igual o projeto que vocês trabalham, o projeto da Golden, que é essa agregação de valor, não só na parte financeira da venda do ovo, mas a agregação de valor na valorização de pessoas, da comunidade, né? Esse pessoal que estava trabalhando com defensivos, né, na questão do fumo, que migraram para a área da avicultura, onde as crianças vão lá acompanhar a coleta dos ovos, a fazer os manejos das aves, onde as crianças têm essas aves assim como animais de estimação, aves de estimação, muitas vezes pelo contato, pela proximidade, pelo carinho que as crianças passam com essas aves. Isso, então, é uma valorização muito boa na comunidade, não só na questão financeira, mas sim em toda essa agregação de valores na cultura, né, cara? É importante demais isso. Eu acho que existe essa oportunidade e esse exemplo que tem aqui no Paraná para ser consolidado no Brasil inteiro, e a gente sabe que dá certo, né? Nós optamos por construir os aviários próximos das casas, das pessoas, porque tinha, no geral, como a propriedade é pequena, se planta tabaco até na porta de casa, né? A cultura do fumo vem até a porta de casa. E aí as crianças crescem brincando no meio da lavoura do fumo, né? E traz problemas seríssimos de saúde por conta não só dos agrotóxicos, mas do próprio da nicotina da planta, né? E aí os aviários, aos poucos, foram substituindo o espaço físico da cultura do fumo, mandando a lavoura de fumo um pouco mais longe de casa. Então, se tem hoje, por exemplo, a gente via o veneno na porta da casa produtora, agora fica um pouquinho mais longe, né? E as pessoas, então, têm o sonho de que isso se estenda para o resto da propriedade, eles possam, não só na agricultura, mas ter outros processos produtivos que sejam rentáveis e que consigam ir substituindo aos poucos essa cultura do tabaco, né? E isso que o Adelso falou com relação ao envolvimento das pessoas com as aves é fantástico, né? Nós temos casos assim de famílias que tinham problema de depressão, que os agrotóxicos usados no lavoura do fumo têm muitos problemas, e um deles é a depressão, suicídio, enfim.
e mulheres que estavam em depressão, problemas sérios de saúde, e quando tem um aviário em casa, muda, porque tem um envolvimento com a ave é carinhosa, então você tem uma relação. Tanto é que quando o lote finaliza, que a gente tem que mandar para o abate, é um drama, né? Porque as pessoas não querem se desfazer das aves, né? Então, eu chamo as meninas, né? Vim conversar com as meninas, enfim, né? Tem uma relação, parece que é um ente da família, e é todo um cuidado. Por exemplo, tem alguns agricultores que têm usado música clássica dentro dos aviários e conversado muito com as galinhas, então a relação é diferente de uma relação extremamente comercial. Você tem um envolvimento que, eu imagino que isso vá para a qualidade do ovo, no final, enfim, né? Mas o consumidor tem reconhecido isso, sabe? Quando é o ovo do projeto, é o ovo das pessoas lá da cooperativa, é o ovo da família lá do seu João, da Dona Maria, enfim, que produz lá, que usa homeopatia, que usa plantas medicinais, enfim, a relação é outra. Então, a gente percebe, assim, muito empiricamente, a gente não fez nenhum estudo assim mais aprofundado, mas empiricamente a gente percebe que a saúde familiar muda. Quando eu falo saúde, não é só alimentar, mas a sanidade das pessoas com a implementação dos aviários muda muito. Eu acho que resgata um pouco aquela cultura que na nossa região era muito forte de trabalho com os animais, nos faxinais, que é muito interligada a vida das pessoas com os animais, e perdeu-se isso, né? Agora, com o aviário, resgata, claro que num padrão, num modelo, né? A gente fala modelo, poderia ter outros, né? Mas no modelo, assim, um pouco mais comercial, que dê rentabilidade, enfim, né? Mas essas características a gente consegue resgatar, e melhora muito a relação. Principalmente, quando eu estava falando para vocês do caso das mulheres e das crianças. O envolvimento é fantástico, né? Muito bom mesmo. Sandro, alguma complementação em relação a perguntas, algo que vocês gostariam de compartilhar? Olá, meu amigo Adelson, amigo Julião, um grande abraço, que bom estar aprendendo com vocês aqui um pouquinho mais aí sobre agregação de valor, sobre produtividade, fazer com que a gente consiga com que outras pessoas consigam gerar renda, mesmo estando no sítio, mesmo estando trabalhando na sua área, ali na sua casa, no seu sítio, e isso é muito importante para a gente conseguir. Tem muita gente aqui fazendo pergunta e eu vou multiplicar isso aí com vocês. Eu queria também agradecer o convite de poder estar aqui no meio de só gente fera aí, só em estar na mesma sala com o Adelson, o negócio já é diferente, né? E com o Julião também, já fica um pouco diferente aqui pra gente. Teve o Dani, aí eu vou colocar aqui pro Adelcio, o Dani Joel, ele não disse de onde é, deixa eu ver se ele falou aqui de onde de Camaçari, na Bahia. Ele perguntou se a mudança de ração, tirando um pouco da ração e colocando milho puro, ali durante 12 semanas, se vai causar problema na produtividade, se vai ter canibalismo, se vai acontecer alguma coisa de ruim aí com a criação dele. Maravilha. Na verdade é assim, Dani, qualquer alteração na base da nutrição das aves, você vai gerar um certo desconforto. Dependendo da fase que essa ave vai estar se alimentando com essa alteração da nutrição, você vai ter um efeito maior ou menos pior, digamos assim. Se ela estiver em produção, automaticamente você vai ver uma diferença na qualidade do produto produzido, na qualidade da casca do produto e uma queda no processo de produção. Ou seja, a ave vai reconhecer que vai estar faltando os minerais, os nutrientes, pelo acondicionamento de uma nutrição desbalanceada, fazendo com que diminua o processo da ovulação dela, a produção e também a absorção de cálcio para a confecção da casca do ovo. Então, é muito importante, quando você for trabalhar com aves de alta performance produtiva, você atender um manejo nutricional adequado para fazer com que essa ave tenha a resposta realmente da genética que ela tem potencial em trazer. Adelson, eu costumo dizer que a galinha gosta muito de rotina, né? Que quando você muda uma coisinha ali, a produção vai afetar. Às vezes você está com a ração ruim, está produzindo,
Você mudou para uma ração melhor, ela vai sentir, vai parar um pouquinho, mas vai voltar com uma velocidade aí melhor e talvez até com uma postura melhor nessa situação específica. Continuando nessa questão de ave, que você falou um pouquinho mais sobre ave, ter uma genética certa. Às vezes o produtor até investe na ave certa, mas não se adequa na parte técnica do manejo para fazer com que aquela ave certa que ele adquiriu, a gente falou aí da Novogen, falou da Tinted, mas ela não produz o que deveria produzir. O que é o principal na sua cabeça aí, que mesmo a pessoa tendo a genética certa, o que é que ele não pode deixar de fazer no manejo para que essa ave produza aí a nível comercial, chegar aos 97% que a gente chegou a falar aqui na apresentação? Manejo inicial. Quando eu vou começar um projeto, principalmente com aves de alta performance, aves melhoradas geneticamente, eu tenho que ter um entendimento de que aonde eu vou colocar essa ave para ela desenvolver ou para ela crescer, eu não ofereça desafios para ela perder a eficiência nessa questão do desenvolvimento, na parte de estrutura de desenvolvimento ósseo, a parte de estrutura de desenvolvimento intestinal, porque o maior órgão de defesa de uma ave é o intestino. Então, se eu tenho uma ave na fase inicial da vida dela, na recria, com desenvolvimento atendendo à fisiologia natural dela, onde eu tenho uma ave com desenvolvimento esquelético bom e uma condição de tamanho de intestino, vamos falar um termo aqui, o intestino comprido para absorção dos nutrientes que ela for ingerir, essa ave vai ser uma ave que vai ter um potencial produtivo bom. Porque quando eu oferecer as 110, 115 gramas de ração para ela, eu vou ter um percentual de intestino para absorção muito bem adequado para fazer com que eu supra a necessidade dessa ave. Quando eu faço uma recria em umas condições ruins, com água ruim, alimento ruim, junto com outras aves que podem causar problema a essa ave melhorada geneticamente, eu vou ter uma ave com a estrutura óssea reduzida e com uma estrutura de absorção dos nutrientes menor. Eu não tenho um bom desenvolvimento do intestino, que é o principal órgão de defesa da ave. Então, eu vou ter uma ave comprometida. Essa ave, ela tem na carga genética dela um potencial produtivo bom, pode produzir ovo de tamanho bom, porque é a característica genotípica dela, porém o fenótipo dela, que é a estrutura corpórea, não tem a condição de fazer com que essa ave produza os ovos. Aí vem o problema de ovo com sangue, prolapso uterino, né? Então eu preciso ter um acondicionamento inicial bom para fazer com que essas aves, igual às aves da Golden Aves, produzam ovos com uma eficiência de tamanho e produtividade diária adequada, respondendo à genética que ela consiste, né? Então, essa fase inicial de manejo é importantíssimo eu trabalhar temperatura inicial, água de boa qualidade, onde eu tenho a capacidade de tomar a mesma água que eu estou oferecendo para essa ave, e uma ração com os níveis de proteína, energia e minerais que atendam o desenvolvimento de estrutura óssea, muscular, intestinal, pena, o desenvolvimento em si, né? Então é muito importante ter esse cuidado. Muito legal, a gente pensar a criação como um todo, né? Saber que o desenvolvimento influencia a produção lá na frente. Qualquer coisinha errada que a gente faz aqui no início pode prejudicar lá na frente. Julião, é um prazer conversar contigo aqui e ter uma apresentação junto contigo. Inclusive, já vou pré-convidar para o nosso podcast, que até o Adelso já participou lá com a gente. O André, que está aí nos bastidores também, já participou ali com a gente. Assim, agregar valor para que a gente reflita em algo melhor no preço de venda. O que é que você já trabalhou aí? O que é que você conseguiu também fazer com que o ovo seja visto de uma forma diferente e você consiga ter até valores melhores na hora de comercializar? Bom, primeiro, nós só trabalhamos com ovo caipira, né? Ovos especiais que a gente chama, né? Desde sempre, desde que ele começou o trabalho há 5 anos atrás, é o frango caipira e o ovo caipira. Então a gente foi sendo conhecido como produtor de aves especiais, né?
Tem gente que começa por uma oportunidade de negócio, o cara, de repente, ele coloca umas aves, caipiras, mas tem um convencional, tem um de gaiola, e aí é só mais uma oportunidade comercial. No nosso caso, não. Nós temos uma filosofia de trabalho, né? Abomina qualquer sistema de produção de gaiola, né? Respeitando cada um com o seu jeito de produzir, mas a filosofia do nosso trabalho é animal livre, e animal saudável, e produto saudável no final, né? A gente foi ao longo do tempo sendo conhecido como produtor de ovos de qualidade, e isso nos ajudou. A parte comercial também, a gente sempre trabalhou desde a saída aqui do produto da indústria até o ponto final de venda, aproveitando essa deixa que a puericultura tem na região. Todo mundo vê a região como um problema social, né? Porque as pessoas têm pouca renda, todo depende da puericultura, e aí foi um problema na região. Nós olhamos como, de certa forma, ele ajudou a manter pessoas na área rural, mas essas pessoas em áreas que são possíveis de fazer agricultura. E, então, entra como um projeto de desenvolvimento regional, isso gera um certo marketing ligado às políticas públicas regionais. Então, tem parcerias com várias prefeituras. Por exemplo, a prefeitura aqui desse distrito de Rebouças nos cede, em determinado momento, em determinado tempo, lá o veterinário. A gente tem o transporte de parte da produção, a prefeitura que faz. As merendas escolares na região adquiriram parte da produção. Então, a gente começa regionalmente a ser visto como alguém que está, não é só fazendo uma produção, mas trabalhando com um projeto de desenvolvimento que envolve pessoas. Nosso ovo poderia ser um pouco mais barato se tivesse concentrado em uma propriedade, com uma grande, com várias grandes, como é o normal. Mas a nossa opção não. A nossa opção é um programa, um projeto de desenvolvimento para a região. E isso ganha assim, respeito do poder público, ganha respeito assim, do mercado mais regional. E esses mercados novos que tem tateando agora, chegando nas redes mais nobres, cidades mais longe, a gente sempre tem trabalhado que esse lado agora de produto com o lado social, que eu acho que tem um apelo legal, né? Então, por exemplo, hoje algumas redes nos procuram e o nosso ovo traz pessoas, sabe que ao comprar o nosso ovo, ao representar o vender, ele está levando uma religião, está levando pessoas, familiares, enfim. Então já começa a ter um marketing do dia a dia, do boca a boca. Legal, a gente vê nos olhos do Juliano e falando isso com um prazer danado. Eu me sinto aqui também com essa vontade, porque eu ganhei esse propósito de vida quando comecei a trabalhar com avicultura, que é conseguir fazer com que as pessoas consigam gerar renda em casa com os conteúdos que a gente gera, com os cursos que a gente tem. E ele falou um negócio interessante sobre mostrar, as pessoas entenderem aí que o produto é caipira, que a galinha é caipira, que o ovo é caipira. E a gente ensina até no primeiro módulo de planejamento do nosso curso o posicionamento de mercado. Aqui na minha cidade eu sou conhecido como porque eu sou baiano, né, apesar de morar no Ceará, o baiano das caipiras, o baiano das galinhas. Então as pessoas sabem, me vendo, que eu lido com galinha caipira. Então é isso que o produtor tem que ter. Aí eu queria que o Juliano também reforçasse isso, assim, o desafio do planejamento em cima aí, na expectativa de 10 mil aves, que não é todo mundo que consegue, né? É um número elevado até de aves para a média que o Brasil trabalha em sistema caipira, e como é conjugar isso com 10 outros produtores, cada um com sua parte, mas tudo visando o mesmo fim. Como foi esse desafio de planejar 10 mil aves e de juntar todos esses avicultores aí no mesmo projeto? Então, nosso volume total de aves hoje no sistema caipira é 44 milhões. Olha aí. A gente está com uma entrada de 3.300 dúzias de produção. Como a gente transforma isso em dezena, né? Em dezena dá umas 3.960 dezenas, 3.900 diárias. Então, começa a ficar um volume interessante. Mas é isso que você falou, por exemplo,
Tomando, uma coisa é você fazer a produção na viagem mesmo, outra coisa é trabalhar com as pessoas. E aí, assim, é um projeto que começa lá atrás, né? Costuma dizer assim, você vai ser um produtor de leite e a última coisa que você vai pensar é a vaca, né? Vai pensar na pastagem, vai pensar no estrutura, enfim. Da área, a mesma coisa. Se Deus falou, eu vou pensar em produção, a galinha, alojar a galinha é a última coisa. No nosso caso, que é um programa um pouco mais social, chegar no montar uma viagem é uma das últimas etapas do processo. Então, lá atrás, a pessoa vai acompanhando as pessoas que têm mais afinidade aí, cooperativa, associativista na região, que tem mais disposição a participar de cursos, eventos, palestras, né? O que vai demandar muitas horas de estudo, de cadeira, enfim. Não é qualquer um aventureiro que vai trabalhar no projeto. A pessoa tem que gostar, tem que estar disposto a aprender, tem que estar disposto a pesquisar, a estudar, a aprender em grupo. Então, há um trabalho inicial que a gente fez, quando a gente foi alojar o primeiro lote, que a Deus acompanhou, a gente demorou quase 1 ano e 3 meses, não lembro, né? Coisa assim, para chegar às áreas na propriedade. Porque antes teve todo um trabalho de organização, lá na comunidade, de entender o que é agricultura, começar a aprender, entender que ele não é um concorrente do vizinho que tem um aviário do lado, que às vezes ele se acha concorrente, né? O mercado força, ele sabe, vou aumentar o aviário para ter mais produção que o outro. Não, aí é um programa cooperativo, pode aumentar, pode, mas o importante é somar forças, né? Porque ele sozinho na sua propriedade, lá com 100 galinhas, às vezes ele não consegue escoar a produção, mas ele num grupo com 1.000, 2.000, 5.000, somando coisas, consegue chegar mais longe. Então, você resgata além da produção as mobilizações que tem na comunidade para fortalecer. Então, é um desafio inicial, que é essa conscientização, essa formação. E aí também pega na questão do produto final, porque você tem que ter consciência que produzir um ovo caipira não é só uma oportunidade de negócio, ele vai ser mais custoso. Às vezes ele não vai conseguir vender na porta de casa, porque o japonês lá do CA, lá de São Paulo, consegue colocar um branco mais barato que o nosso, produzido aqui, entende? Mas é um trabalho assim, família, passo a passo, e que a pessoa, o produtor, tem que estar firme no propósito. Entende? Hoje, por exemplo, nossos produtores têm uma clareza que jamais vão colocar uma ave numa gaiola. Jamais vão colocar, por exemplo, antibiótico, por exemplo, em extrema urgência, em extremo caso, mas a maioria nunca usou antibiótico, nunca usou promotor de crescimento, que é uma filosofia do trabalho, que ele quer produzir um ovo cada vez mais saudável. Né? E as pessoas trabalham assim para garantir a marca, garantir a qualidade desse ovo todo dia. Entende? Eles sabem, por exemplo, que se eles descuidarem lá na frente, pode queimar a marca, queimar todo esse trabalho. Né? Então, o componente humano, as pessoas nesse processo, no nosso caso, eles são importantes. Ele não é um fator relevante, que é só trocar um funcionário, por exemplo, não está tudo certo, o trabalho não está gostando da verdade, eu digo para que ele coloca o outro. Aqui no caso é a vida das pessoas, né? Então, ou é que monta um grupo de trabalho bacana que assume a produção para si e aí dá sequência, ou o projeto não funciona. Aqui no entreposto nós temos funcionários trabalhando. E a filosofia que está tentando implementar é essa também. E o que o agricultor faz com qualidade na produção, na propriedade, não podemos estragar aquele classificador. Então o ovo é tratado com maior cuidado, o transporte é muito cuidadoso, a embalagem é tudo cuidado para a embalagem não torta, para garantir, enfim, porque é um diferencial, não é um ovo comum que se produz milhões e joga uma caixa e tem negócio de viagem, não. Ele é tratado com todo cuidado, mas isso tem custo, né? Ele gasta muito com isso, tem muitas pessoas, mas no produto final a gente acredita que é um mercado bacana, que cada vez mais as pessoas têm reconhecido isso, sabe? Muito legal. Eu não quero... A gente já está com o tempo meio apertado, eu acho que a gente chegou perto do horário, mas eu não quero deixar de privilegiar quem está aqui nos comentários do YouTube e quem fez pergunta aqui no chat, bem rapidinho aqui. Maciel, Luiz Humberto, Tadeu, o pessoal do Maranhão, do Pernambuco, Bahia, Ceará, Piauí, Londres, Jorge Neres, um abraço.
a Zeni, aluna do Clube dos Produtores, Rosângela, aluna do clube, Silvana. Tem um pessoal aqui que é aluno do nosso curso aqui também. Deixa eu perguntar uma coisa pro Adélcio. Primeiro, Adélcio, perguntaram aqui no chat aqui do Zoom, perguntaram sobre dificuldade de vender ovo branco e perguntaram sobre dificuldade de vender ovo vermelho. Como driblar essas dificuldades que a gente tem, que não é só essa, tem várias outras dificuldades, mas como, falando de modo geral, como driblar as dificuldades que a gente tem no nosso negócio de caipira, de ovo ou de carne? Na verdade, assim, na classificação da coloração, a gente sabe que o que muda é a cor. Os níveis de proteína, energia do alimento não muda em nada, né? É uma questão, assim, de análise de mercado. Agora, eu tenho uma condição onde eu já tenho a produção, onde eu estou com uma certa dificuldade em colocar a minha produção, escoar a minha produção dentro do negócio. Existem classificações aí que podem ser utilizadas para se produzir ovos através de ovo líquido, por exemplo. Uma empresa onde você tem uma produção de ovos, que você pode fazer ele líquido com uma pasteurização. É um mercado de ovo líquido, onde eu já vendo ovo dentro da garrafa, o pessoal leva, consegue usar o volume que quer, enfim, isso seria uma particularidade que não influencia na coloração de casca no mercado local. Mas pensando num projeto novo, onde você vai implantar um projeto, teria que fazer uma leitura do que o pessoal mais consome, ir no supermercado, dar uma avaliada, comparado ao percentual do casca vermelha e casca branca, o que mais se vende ali, entendeu? Já consegue ter essa validação, né? Exato. Tem muito do que o Juliano falou aí também. O Juliano falou muito na preparação de como a gente cria a galinha, de qual é o propósito de criar a galinha, e eu acrescento um pouquinho aí de você descobrir qual é o seu cliente ideal. Talvez o cliente que não gosta de ovo marrom não seja o seu cliente. E existem vários outros clientes na sua cidade. O que é que você vai mostrar? É agregação de valor. É mostrar que sua galinha sendo caipira, o ovo é caipira independente da cor da casca que vai aparecer. E só para a pergunta do YouTube aqui, para a gente dar aí os destinos finais, a não ser que o pessoal do PEC Nordeste deixe a gente ficar aqui até 10 da noite, que eu gosto, a gente vai falando aqui. E aqui o Glebson, criação para abate especificamente, apesar do Juliano ter uma experiência aí com ovos, mas ele também fala sobre abate. A ração pronta é melhor, apesar do custo ser um pouquinho maior. A ração pronta para criação de abate, mas o Juliano pode falar também de postura. Apesar do preço ser um pouquinho mais caro, é melhor do que fazer a própria ração? É melhor fazer a própria ração do que comprar ração pronta? Qual a experiência que vocês dois passam nessa situação aqui? Foi o Glebson Xavier. Na verdade, assim, Glebson, tudo vai depender da forma que você vai confeccionar a ração e da forma que você vai encontrar a matéria-prima para ser produzida. Se você tem facilidade pelo milho, farelo de soja, as matérias-primas, isso facilita. Acho que o Adelso caiu, talvez tenha sido a internet. Juliano, você quer complementar aí? Se você trabalha com ração pronta? A Adelso estava falando, isso é muito regional, depende da condição de matéria-prima, né? Por exemplo, se tem facilidade de milho na propriedade, vale a pena fazer um estudo, né? Tem que ter uma forma bacana e produzir a própria ração. No nosso caso aqui, a gente tem uma pequena fábrica. Então, a gente faz e é centralizado para garantir o produto final. Não tem muita variação. Você vai comprar um ovo da Gold e sempre vai ser o mesmo ovo. Você vai comprar, por exemplo, um frango caipira da Gold e esse frango caipira tem um padrão de produção. Enfim. O que nós estamos fazendo aqui no nosso caso é aumentar a parceria com o produtor. Então, o produtor, além de ser produtor de agro, pode de milho, o próprio pouco de soja, talvez de farelo, ou talvez uma forma que não use tanto a farelo de soja. Tem estudado um pouco o trabalho que a Embrapa tem feito lá no Rio Grande do Sul, com a silagem de folha de mandioca, a própria mandioca seca, batata doce e a folha de batata doce para compor a ração.
Eu tenho um trabalho bem bacana lá para o pessoal lembrar lá da fronteira do Rio Grande do Sul. E o pessoal de São Paulo está fazendo um trabalho nesse sentido, para substituir um pouco a matéria-prima, não ficar só no milho e soja, enfim. Nós ainda não conseguimos esse volume de matéria-prima para substituir por completo, mas eu tenho acompanhado alguns estudos que são bem viáveis, aí, principalmente na questão da silagem da folha de mandioca para baixar o consumo da farelo de soja que carece de informação. Mas varia muito. Agora, um bom mineral a gente pode cuidar, né? Trabalhar com mineração bacana para não ter problema. No caso do frango de corte nosso, a gente faz 3 fórmulas de ração: o crescimento, inicial, o crescimento e o final abate. Faz uma forma para trabalhar para ele ficar um pouco mais saboroso, para não colocar muito farelo de soja, enfim, faz uma forma um pouco mais light para melhorar a qualidade. Eu já vi algumas experiências que, de fato, a pessoa tira completamente de soja na fase final, trabalha mais com milho, alonga um pouco os dias do corte no campo e melhora muito o sabor. Nós tivemos lotes abatidos geralmente trabalha com 75, 85 dias, mas por um acaso temos lotes abatidos com 90 e 100 dias. E a carne mais saborosa está nessa parte, quando a árvore virou adulta, enfim, é uma carne muito mais, sabor mais acentuado. Porque, viavelmente, se for pensar na ração, ela fica um pouco mais cara. Mas se você tiver algum tipo de manejo que consiga trabalhar com uma matéria-prima que você tem, por exemplo, mais um milho, mais alguma coisa de substituição, o nível de sabor melhora. Mas cada caso é um caso, por exemplo, no nosso caso específico, concentra toda a ração em uma fábrica e distribui para os agricultores. Foi uma opção que a gente fez para não ter variação, né? Tem um padrão, mas quando o produtor é independente, tem muitos aqui na região que produzem sua própria ração e consegue uma ração de alta qualidade, que moe o milho na hora, então perde o transporte, os minerais não assentam no caminhão. É interessante fazer um estudo nesse sentido. Muito legal. O Adelso voltou. Adelso, a gente complementou aqui o que você estava dizendo, acho que mais ou menos o que a gente estava dizendo. A gente está chegando aqui mais ou menos no horário, temos mais ou menos 1 hora aqui, e eu queria, antes de passar aí de volta para a apresentação do PEC Nordeste, a gente finalizar com uma coisa que a cada dia que passa está crescendo cada vez mais pessoas me perguntam. Eu fiz um evento no mês passado que se chamou assim, preço de venda é o que importa. A gente sabe que os custos estão altos, mas a gente tem que ver o quanto a gente está vendendo, por quanto é que a gente está vendendo, qual é o público que a gente está procurando, se a gente está ajustando nossos preços de venda de forma correta, se está certo ou se não está. Hoje eu vou fazer um evento provando que dá para ter lucro, criar galinha caipira tanto para abate quanto para postura, mesmo com os preços atuais. Eu queria finalizar primeiro com a Adelso, depois com o Julian. Mesmo com os preços atuais dos insumos, milho, soja, ração, como ter lucro com a criação de galinha caipira, a experiência que o Adelso, não só o Brasil inteiro, mas outros países, olhando aí o que está acontecendo, o Julian com a gama aí de informações de outros produtores ligados a ele, e ele também produzindo. O que é que está sendo feito, o que vocês estão vendo que está sendo feito, que mesmo com os preços atuais, dá para ter lucro com a criação de galinha caipira? Primeiro o Adelso, depois o Juliano. A condição do lucro está associado à genética que você vai trabalhar. Porque o que paga a conta em momentos de custos altos é a condição genética, é a velocidade do crescimento que a ave vai ter de capacidade de promover proteína em proteína, ou seja, ração em músculo, em proteína animal, e desenvolvimento em produção de ovos. Então, basicamente, o que paga a conta é genética, pessoal. Juliano? Acho que é por aí mesmo, tem que produzir, né? E a produção tem que ter fator venda também é importante, se conseguir estabelecer mercados próximos e não tão próximos às vezes, ajuda muito.
A nossa vantagem do caipira é que ele oscila menos que o ovo branco, o frango branco, né? Então, mais ou menos, ele está estabelecido, pelo menos aqui no Paraná, os preços não oscilam tanto. Por exemplo, quando sobe muito o ovo, ele se mantém, sabe um pouquinho. Quando baixa muito, ele mantém mesmo no valor. Isso é uma vantagem, né? É um valor de descarte do processo. Mas é isso, tem que produzir, tem que ter controle da produção. Vocês viram, nossos produtores já tem os 9, varia muito. Os mais produtivos conseguem ter uma renda melhor, produzir menos, uma renda. Só que também tem alguns produtos um pouco menos, mas eles conseguem fazer boas vendas, saem mais para vender, isso também ajuda, né? Muito legal. Eu queria agradecer muito, primeiro, o convite a mim, né? Em estar participando com duas feras aqui, entre os dois aí, pessoas que são muito experientes no mercado, pessoas que estão atuando no mercado e agrega muito sobre a criação de galinha caipira. A gente fala hoje sobre produtividade e falou sobre agregação de valor. Há 5, 6 anos atrás eu estava em Fortaleza com um papelzinho na mão, vendo qual era a palestra que eu ia participar no PEC Nordeste. O Julian falou aí que estava apresentando, o Adelso também que já participou, e hoje a gente está aqui junto falando sobre isso. Quem sabe amanhã não é você que está assistindo a gente, você que é produtor, você que está começando agora, você que já está aí a um volume crescente na criação, você que ainda está passando por dificuldade. O recado é esse: vamos se ajustar, vamos procurar a melhor genética, vamos procurar a melhor alimentação ajustada ao seu preço de venda, para que você tenha realmente um bom desenvolvimento, uma boa produtividade. Eu queria voltar aí para a administração do PEC Nordeste. Se quiser deixar a gente aqui conversando aí por até 10 horas da noite, ficaremos aqui. Estamos às ordens aqui. De galinhas caipiras, com 12 livros e 5 cursos a respeito de criação de galinhas em sistema caipira. Agradecer também o nosso palestrante Julian Franceschi, sócio-diretor da empresa Golden Aves Limitada, empresa que produz frangos e ovos caipiras, e o Adélcio Floriano, doutor Adélcio, né, médico veterinário, gerente comercial Varejo Brasil e Paraguai da Global Aves São Paulo, Agroavícola Limitada. Parabéns aí pela palestra debate, produtividade e agregação de valor na avicultura. E agora